Defesa Civil emite alerta sobre enchente. Barragens da mina de Pitinga serão inspecionadas a partir de hoje. Primeiro leilão de bens apreendidos pela Operação Maus Caminhos arrecadou quase R$1 milhão. BNDES e Ministério do Meio Ambiente discutem Fundo Amazônia e Agenda Verde. Geólogo da Vale revela que sensor da barragem reportou a normalidade 15 dias antes do rompimento. Moradores de Barão de Cocais e outras duas localidades foram evacuados nesta madrugada por causa de outra barragem. Palocci diz em interação que Lula sabia que seria alvo de fase da Lava Jato. Juíza Federal Gabriela Hart confisca sítio de Atibaia. Incêndio deixa 10 mortos e vários feridos no centro de treinamento do Flamengo. Maduro rejeita ajuda humanitária e fala em guerra e paz em carta aberta aos americanos. Ditador adverte Trump para que tire as mãos da Venezuela. Descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial fecha aeroporto em Roma. Corpo crivado de balas encontrado no Águas Claras. Ao viver melhor, ladrão de carro morre em confronto com a polícia. Detento do CTPM morre após ser espancado por colegas de cela. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O dia hoje fica parcialmente nublado com pancadas de chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 29 milímetros é de 75%. A temperatura, que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Sexta-feira, 8 de fevereiro. 39º dia do ano. Faltam 326 para terminar 2019. É dia de São Jerônimo Emiliano. O Rio Negro subiu 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 60 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou normalmente durante toda a madrugada. O que aconteceu nesta data? 1828, nasce Júlio Verne, escritor de novelas francês, criador da novela de ficção científica. Ainda em 1928, primeira transmissão televisada entre Londres e Nova York pelo britânico Bert. 1861, Flórida, Mississippi, Alabama, Louisiana, Texas, Geórgia e Carolina do Sul formam os Estados Unidos da América. Em 1919, primeira viagem aérea turística, um avião adaptado com assentos faz a travessia Paris-Londres com 12 passageiros a bordo. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. E vamos começar o Jornal da Manhã falando matéria em nível nacional. Um incêndio deixou 10 mortos e 3 pessoas feridas no centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio, na madrugada de hoje. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h da manhã, horário de Brasília. De acordo com os bombeiros, entre os feridos há uma pessoa em estado gravíssimo. Os mortos ainda não foram identificados. Imagens feitas mostram uma área do CT do clube completamente destruída pelas chamas. Por volta das 7h20, as chamas já tinham sido controladas e os bombeiros atuavam apenas no rescaldo. A destruição provocada pelo fogo foi tão grande que era difícil identificar o que funcionava no local no início desta manhã. Na área onde ocorreu o incêndio, imagens mostravam apenas postes retorcidos e equipamentos incinerados. Daqui a pouco mais detalhes sobre este incêndio que destruiu o CT do Flamengo. A partir da próxima segunda-feira, a linha 094 será alterada pela Prefeitura de Manaus e será criada a linha 096, atendendo aos usuários do transporte coletivo do bairro Nova Vitória e áreas adjacentes da zona leste de Manaus. As novidades atendem ainda aos bairros Santa Inês, Grande Vitória e Alfredo Nascimento, com o objetivo de oferecer serviço de transporte de melhor qualidade aos usuários do sistema. E falando em transporte, Alberto Pellegrini, bom dia. Os rodoviários receberam seus salários? Receberam, Paulo. Muito bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. O dinheiro caiu ontem na conta do trabalhador rodoviário, o pagamento já foi feito, eles estão satisfeitos com o pagamento, né, Paulo? E não há nenhuma previsão de paralisação ou manifestação, apesar do plano de saúde estar aí, né, cancelado, não foi pago o plano de saúde dos rodoviários. Entretanto, não há nenhum tipo de manifestação ou nenhuma questão aí que possa vir parar o transporte coletivo. Está tudo tranquilo, o serviço opera de maneira tranquila, todos os ônibus estão na rua nesse momento, Paulo. O tempo é instável, a meteorologia está dizendo que pode chover até 29 milímetros, Pellegrini.
Pois é, Paulo, parte dessa chuva prevista já caiu na área da zona norte e zona leste da cidade. Até aproximadamente 30 minutos atrás ainda chovia na área onde nós estávamos, próximo à garagem da Global, Paulo, pista molhada nesse momento, a visibilidade é prejudicada, os motoristas estão usando aí os faróis nesse momento, a fim de melhorar a visibilidade nesse momento. Vamos fechar com os dois assuntos. Viver melhor, um ladrão de carro que já era procurado morreu em confronto com a polícia, Peregrini? Morreu em confronto com a polícia, Paulo. Ele, inclusive, no último dia 17 de janeiro, havia roubado um carro e, nessa ocasião, atirou no joelho de uma mulher. A Polícia Civil já vinha investigando, já vinha procurando esse bandido da mais alta periculosidade e o encontrou ontem no Viver Melhor. Sabia que ele estava no carro, fizeram o sinal para ele parar várias vezes, eles não pararam, eram 3 homens, enfim, atiraram contra a polícia. Um deles, que esse daí que era perigosíssimo, acabou morrendo quando atirava na viatura da polícia. Os outros foram presos, Peregrini, ou conseguiram fugir? Conseguiram fugir, Paulo Guerra. Nós temos essa informação de que um fugiu, o cerco ainda continua sendo feito lá nesse momento, mas um deles aí que estava, disse que é da mais alta periculosidade, acabou tombando. Um detento no CD do CDPM morreu após ser espancado. Foi levado ao pronto-socorro ainda, Peregrini? Ainda, Paulo Guerra, após ser espancado dentro de uma das celas do CDPM na madrugada de hoje. O CDPM, que é o Centro de Detenção Provisória, ele foi levado bastante machucado. Apanhou e apanhou muito. As informações que temos é que ele apanhou dos colegas de cela, levou uma verdadeira pisa. Foi levado ainda para o pronto-socorro Delfim Aziz, mas acabou morrendo logo após dar entrada naquela unidade de saúde. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo em detalhes. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, ainda aí consternado com essa tragédia que se dá lá no Ninho do Urubu, Paulo, quando um dos prédios do complexo de treinamento do Flamengo, que é um dos mais modernos da América do Sul, inaugurado no último mês de novembro, no dia do aniversário do Flamengo, Paulo, como você bem colocou, são 10 mortos e 3 feridos, e a ação do bombeiro continua à procura ainda de corpos que devam estar no local. Daqui a pouco você traz mais informações aí dessa verdadeira tragédia no Ninho do Urubu. Estamos acompanhando, Peregrini. 5h55. Com 4 operações realizadas na cidade, o Manaus Mais Limpa da Prefeitura, que visa a despoluição visual, retirou 647 engenhos publicitários irregulares em 4 ações na capital. Nesta quinta-feira foram apreendidos mais 243 engenhos irregulares, entre faixas, galhadetes, cavaletes e lambilambes, entre os bairros de Adrianópolis e Parque 10. As outras 3 operações foram retirados das ruas 404 materiais durante o mês de janeiro. E essa Manaus Limpa vai chegar quando a Manaus 2000. Pois é a indagação que se faz. Quando a Manaus Mais Limpa chegará a Manaus 2000? A Secretaria de Estado do Trabalho disponibiliza 95 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. Os interessados devem dirigir-se das 8 às 17 horas à sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, portando RG, CPF, PIS, carteira do trabalho e comprovante de residência e escolaridade. Projetos Bombeiro Mirim e Formando Cidadãos oferecem 130 vagas no município de Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. A 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares de Iranduba iniciou ontem as inscrições para o projeto Bombeiro Mirim, voltado para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. O período de inscrições vai até o dia 22 deste mês. Em Cacaupireira, onde fica a sede do Corpo de Bombeiros, serão oferecidas 30 vagas. E aqui na sede do município, 40 vagas, como informa o subcomandante da corporação, Sargento Moab Pereira. As crianças têm que estar matriculadas, levar o comprovante de matrícula, CPF se tiver e identidade do titular. E também, J. a notícia boa é que nós vamos também estender, nosso comandante vai estender até a sede do Iranduba, onde teremos 40 vagas também para o primeiro pelotão de Bombeiro Mirim do Iranduba. As inscrições serão feitas na faculdade UEA.
Quem também está com inscrições abertas aqui em Iranduba é o programa Formando Cidadãos da Polícia Militar. O público-alvo são adolescentes de 12 a 17 anos de idade. De acordo com o monitor do programa, Sargento Alessandro Costa, estão sendo oferecidas 30 vagas em Cacaupireira. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 deste mês no posto policial da comunidade. Aqui na sede do município, o projeto também oferece 30 vagas. As inscrições podem ser feitas das 8 às 14 horas na sede da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar no quilômetro 1 da rodovia Carlos Braga. As inscrições tanto para o Bombeiro Mirim quanto para o Formando Cidadãos são gratuitas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h58 em Manaus. Há uma preocupação muito grande quanto às barragens em todo o Brasil. Moradores de Barão de Cocais e outras localidades foram evacuados agora de madrugada por causa de outra barragem. E aqui a preocupação também está voltada para a mina de Pitinga. Barragens na mina de Pitinga serão inspecionadas hoje e amanhã. O deputado Sinésio Campos, que é autor desse pedido, conversa comigo nesse instante. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes da difusora. Estamos nesse momento aqui no IPAAN, Instituto de Proteção do Meio Ambiente, né? E que estamos saindo aqui numa delegação de vários órgãos, né? Como a Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado do Amazonas, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos indo exatamente nesse momento de deslocamento para a mina do Pitinga, onde eu já estive como presidente da Comissão de Mineração em 11 de junho de 2011 e em 2015, e agora vamos fazer toda uma visita, e a saída é agora, e vamos retornar somente no sábado, onde teremos reuniões com os trabalhadores, com a engenharia, e vamos verificar as barragens, a situação das barragens, tendo visto que o que aconteceu em Brumadinho, nós temos que nos antecipar no que diz respeito à prevenção. Deputado, a inspeção acontece hoje e amanhã. Caiu o nosso contato com o deputado Sinésio Campos. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente reativou nesta quinta-feira o grupo de trabalho de queimadas em reunião realizada no espaço Tapiri Ambiental do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O encontro que discute ações de prevenção a queimadas contou com a participação de representantes de controle ambiental, estaduais, federais e municipais. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM e Show dos Bairros em Altazes. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura, no repartimento do Tuiué. Big Bom, em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. 6h01 em Manaus. Eu conversava ainda há pouco com o deputado Sinésio Campos sobre estas barragens da mina de Pitinga que serão inspecionadas a partir de hoje. É hoje e amanhã, não é, deputado? Exatamente. Caiu a ligação por conta da chuva que está caindo em Manaus, e isso também vai dificultar um pouco. Eu tenho certeza que também Presidente Figueiredo, na mina, né, deve estar nessa mesma situação. Sempre defendemos, Paulo Guerra, como presidente da Comissão de Mineração, uma mineração no estado do Amazonas sustentável, ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, né? Então, a mineração predatória nós não aceitamos. Então, por isso, a Assembleia Legislativa, né, como a nossa comissão específica disso, estamos acompanhando aqui tanto a equipe de fiscalização, monitoramento, e como também o nosso papel, principalmente de estar junto. O que aconteceu em Mariana, né, em Brumadinho, nós temos que evitar. Então, estamos levando também a equipe da imprensa, né, que estará passando de lá todas as informações detalhadas desta mina do Pitinga, que extrai estânio e que também tem outros minérios, né? Então, o que aconteceu, inclusive lá atrás, na construção da hidrelétrica de Bobina, que
e inundou várias áreas que não ocorra exatamente hoje na extração do minério lá da mina do Pitinga. Então, hoje e amanhã vai ser uma agenda muito corrida, mas acima de tudo, ouvindo todos os técnicos e que eles vão dar toda a cela que não corre perigo de desmoronamento, qualquer dano ambiental para o nosso município de Presidente Figueiredo e para o Amazonas. Uma boa viagem, deputado, com a delegação. Que Deus abençoe a todos. Mais detalhes sobre o incêndio acontecido hoje lá no Flamengo, no seu centro de treinamento. O incêndio atingiu o alojamento da categoria de base do Flamengo, deixando 10 mortos. As pessoas ainda mortas não foram identificadas. Muitas outras ficaram feridas. Estamos acompanhando e daqui a pouco mais detalhes. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Um acidente de trânsito atrapalhando um pouquinho já o tráfego de veículos. Nesse momento, na Avenida Eixo Norte-Sul, essa avenida Paulo Guerra e ouvintes, liga a Alameda Cosme Ferreira à rotatória da Samsung, já no Distrito Industrial. A movimentação agora de carros é grande, Paulo Guerra, porém, dá para passar um pouquinho, mas uma pista, né, no sentido de quem vai para o centro está obstruída. Os motoristas estão conversando nesse momento, há a possibilidade dos 2 carros saírem com os seus motoristas, não vai precisar de guincho, mas nesse momento, enquanto está rolando o acerto, o trânsito é complicado no local. Paulo Guerra. 6:08. Com o intuito de aumentar a geração de emprego e renda para a população, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, está buscando parcerias com empresas da região norte. Para isso, a titular da CETRAB, Neila Azarac, visitou a Juruá Estaleiro e Navegação. A visita ao estaleiro, localizado no município de Iranduba, teve como objetivo firmar parceria para promover emprego no setor naval. A expectativa é de que aproximadamente 200 vagas diretas de emprego sejam oferecidas por meio do Sistema Nacional de Emprego, que é coordenado pela CETRAB. Nesta sexta-feira, uma equipe técnica do CINEM irá ao estaleiro a fim de alinhar as primeiras etapas para a intermediação de mão de obra, meio por qual as empresas podem recrutar e contratar funcionários de forma gratuita. A Justiça Federal divulgou o resultado do primeiro leilão de automóveis e lanchas apreendidos no curso da Operação Maus Caminhos, realizado no dia 14 de dezembro do ano passado. Dos 23 bens leiloados, 10 foram arrematados, 8 receberam propostas de arrematação. Entre os bens já arrematados estão 2 lanchas e 8 carros de luxo. 4 lotes do leilão foram suspensos por decisão judicial. O valor total de bens arrematados soma R$947 mil. Já os bens com proposta de arrematação são quantificados em R$220 mil. O leilão realizado pela Justiça Federal é uma forma de preservar o valor dos bens, considerando a desvalorização rápida dos automóveis, por exemplo. Os valores arrecadados com o leilão ficarão depositados em juízo até a finalização dos processos judiciais, o que ocorre com o trânsito em julgado. O confisco dos bens ou valores só é efetivado caso os proprietários sejam condenados à perda dos bens. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus deu prazo de 72 horas para que a concessionária Águas de Manaus preste informações sobre a inativação de poços tubulares na capital. O assunto é alvo de inquérito civil instaurado em 2018 pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Na notificação encaminhada à empresa Águas de Manaus, a AGEMAN pede que sejam apresentadas as justificativas legais que levaram à inativação dos poços, a comprovação de devolução dos bens inativos ou inutilizados para o município, bem como a apresentação das providências adotadas pela concessionária referente à manutenção, guarda e vigilância dos referidos postos. Conforme o contrato de concessão, os postos fazem parte do sistema público de abastecimento, integrando assim os bens reversíveis que devem retornar ao patrimônio do poder concedente, nesse caso a Prefeitura de Manaus, como explicou o diretor-presidente da AGEMAN, Fábio Alho. Todos os bens são reversíveis ao poder concedente, que é a Prefeitura Municipal de Manaus. Então, com a concessão, a Águas de Manaus assume esses bens e os postos efetivamente estão na concessão. Então, ativos e inativos, ela tem que estar sob sua responsabilidade e essa informação tem que ser prestada em tempo hábil à Agência Reguladora do Município, a AGEMAN. Então, a AGEMAN notificou a Águas de Manaus para em 72 horas, efetivamente, eles prestarem as informações dos postos ativos e inativos. Se estiver inativo, efetivamente vão ter que prestar todas as obrigações contratuais, e os ativos em operação e ao atendimento à população.
Caso a empresa não preste a informação no prazo estipulado, não cabe mais prorrogação e a concessionária poderá sofrer as sanções administrativas previstas no contrato de concessão, como advertência, multa ou até mesmo a caducidade do contrato, que significa a extinção dele. Em atendimento a uma denúncia anônima sobre venda de leite de caixa fora das condições de consumo, a Vigilância Sanitária de Manaus Visa apreendeu 20,1 mil litros do produto em um supermercado atacadista no centro de Manaus nesta quinta-feira. Amostras dos 8 lotes de leite da marca denunciada já foram encaminhadas para análise laboratorial. Profissionais filiados ao Sindicato dos Empregados em Empresa de Vigilância e Segurança de Manaus, o Sindevan, realizam nesta sexta-feira Assembleia Geral Extraordinária para aprovar uma greve de 30% da categoria. Caso aprovada, a paralisação prevista para iniciar na próxima quinta-feira, dia 14, afetaria o funcionamento das agências bancárias e do aeroporto da capital, além de fábricas do polo industrial. Segundo o presidente do Sindevan, Valdeir Bernardo, os vigilantes estudam a greve após não ter sucesso nas negociações salariais da classe com o sindicato patronal. Desde que foi sancionada em setembro de 2018, a lei de importunação sexual vem protegendo mulheres que, na maioria das vezes, eram vítimas desse crime no dia a dia e punindo indivíduos que insistem em violar o direito, o corpo e a liberdade feminina. Em Manaus, desde quando a legislação entrou em vigor até janeiro deste ano, já foram registrados 100 casos de importunação sexual nos mais diversos ambientes, sejam no transporte coletivo, boates e até shows. A importunação sexual é o crime caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres nos ônibus. Antes disso, era considerado apenas uma contravenção penal com pena de multa. Quando se tornou crime, o infrator pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. 6h13 em Manaus. O governador Wilson Lima participou ontem à noite da primeira reunião ordinária de 2019 dos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado. O encontro realizado no auditório da Federação contou com a participação de outros segmentos como comércio e agricultura e foi marcado pelo discurso a favor da Zona Franca de Manaus e pelo debate sobre os desafios econômicos do Estado. O deputado estadual Cabo Maciel do PR defendeu o pagamento de gratificação por titulação acadêmica aos policiais e bombeiros militares do Amazonas. O parlamentar lembrou que a gratificação já é paga por outras instituições do Estado como um incentivo ao constante aperfeiçoamento de seus servidores. Cabo Maciel destacou que há uma tendência de aumento do grau de escolaridade da tropa. Já o deputado Serafim Correia do PSB defendeu ontem o fim da terceirização da saúde no Estado. Para o parlamentar, somente por meio da realização de um concurso público amplo na Secretaria de Estado de Saúde será possível substituir as terceirizadas e respeitar o que o Sistema Único de Saúde estabelece. O deputado estadual Álvaro Campelo do PP assumiu a presidência da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Jovens do biênio 2019-2020. O parlamentar afirmou que será uma tarefa árdua conduzir a comissão, visto o grande número de casos de desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes. Em função dessa realidade, Campelo pretende endurecer as fiscalizações. Sobre a questão dos direitos do consumidor, Álvaro voltou a se pronunciar sobre a proposta de abertura de CPI para investigar a existência de cartel no comércio de combustíveis em Manaus. Segundo ele, os deputados Serafim Correia e Vilcar Barreto já assinaram o documento que propõe a CPI. Ele já conseguiu outras 2 assinaturas. Defendendo uma participação mais ativa da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Sinésio Campos do PT fez um apelo aos presidentes das comissões técnicas da Casa para que seja feito um mutirão com a finalidade de resolver os problemas remanescentes do incêndio ocorrido no bairro de Educandos no dia 17 de dezembro do ano passado, que atingiu mais de 600 pessoas. O parlamentar recebeu membros da Pastoral da Criança da paróquia de Educandos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi recebido nesta quinta-feira na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Rio de Janeiro, pelo presidente Joaquim Levy e pela diretora de Governo e Infraestrutura do banco, Carla Bertocco. A visita do ministro, que veio ao banco para conhecer a operação do Fundo Amazônia e os projetos apoiados com esses recursos, deu oportunidade para que se celebrasse um dia de agenda verde no BNDES, com a assinatura de um importante contrato do Fundo Amazônia e discussões com representantes de diversas lideranças ambientais. O contrato do Fundo Amazônia, assinado durante a manhã no valor de 9,3 milhões, tem o objetivo de apoiar o processo de regularização ambiental
Federal dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Ele será executado pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 24 municípios do interior estão em estado de atenção ou alerta por causa da subida dos rios. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, o nível das águas é monitorado diariamente. Até esta quinta-feira ainda não é possível afirmar que o estado enfrentará uma cheia de grandes proporções em 2019. As alterações no nível dos rios são acompanhadas em tempo real no Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas. 16 municípios nas calhas do Alto e Médio Solimões, Madeira e Baixo Amazonas estão em estado de atenção e 8 nas calhas do Purus e Juruá em alerta. O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Tenente Coronel Francisco Máximo, disse que foi criado uma espécie de status justamente para poder diferenciar a subida desses rios. Nós criamos uma espécie de status justamente para a gente poder diferenciar a subida desses rios. Então, à medida que eles vão subindo e atingindo certas cotas, eles vão saindo da questão da normalidade e aí coloca numa questão de atenção, depois numa situação de alerta e posteriormente de transbordamento. Então, isso na verdade serve para a gente apenas para que a gente consiga monitorar e dentro dos níveis em que eles vão se encontrando, a gente poder também fazer a tomada de decisão, que é o mais importante. O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, Charles Barroso, disse que, com base nas informações que são coletadas diariamente, se monitora os níveis dos rios e estipula os níveis críticos para aquela calha de município. Com base nessas informações, a gente coleta os dados diariamente, monitora os níveis do rio e estipulamos os níveis críticos para aquela calha de município. Dentro dessas informações, a gente repassa aos municípios para que o secretário possa, junto ao seu prefeito, tomar algumas medidas na área da atenção, se for o caso, na área do alerta. O secretário da Defesa Civil, Francisco Máximo, disse que não tem como afirmar no dia a dia que haverá uma grande enchente e que essa enchente provocará inundações. Quero deixar claro também que não temos como afirmar no dia de hoje que teremos a maior enchente e que essa enchente provocará inundações em diversos municípios. Mas temos sim uma grande probabilidade face à subida dos rios e a postura em que esses rios se encontram no dia de hoje, né? Todos eles, essas principais calhas que nós mencionamos, né? Do Alto Solimões, do Juruá, do Madeira, do Purus, eles apresentam níveis bem elevados se considerarmos a última marca histórica. Então isso nos remete, como eu falei anteriormente, a uma preocupação. E essa preocupação nos traz associado a necessidade de fazermos um planejamento e buscarmos as alternativas viáveis para atender às possíveis necessidades dos municípios. O secretário disse também que o governo do estado criou uma força-tarefa para atender as demandas emergenciais da cheia e que, além da Defesa Civil, participam secretarias de áreas estratégicas como saúde e direitos humanos. Na verdade, essa força-tarefa ela foi constituída para que nós possamos levantarmos a nível de Secretaria de Estado as possibilidades de emprego de recursos, quer seja de ordem material ou pessoal, para atender às possíveis demandas surgidas pelos municípios. Por quê? Porque o Estado ele atua em ações complementares. Polícia. Peregrino, ainda há pouco você falava em um acidente e queremos chamar a atenção da prefeitura para que tome uma providência para tapar um buraco na Avenida Ramos Ferreira em frente ao Prosemin. O buraco é enorme, perigoso para o tráfego ali naquela área que é muito pesado. Vai, Paulo, vamos passar, né, com certeza para a Prefeitura Municipal de Manaus para, né, dar um jeito, resolver essa situação aí da Ramos Ferreira. Peregrini, já aconteceu um acidente, não é, Peregrini? Há pouco você falava nele. Pois é, Paulo, aconteceu um acidente, né? Ainda bem que apenas com danos materiais, 2 carros se envolveram nesse acidente, um Fiat Palio e um Renault Sandero, os motoristas entrando em acordo, Paulo Guerra, e deixando já o local do acidente, né? Já está para ver que tá ficando tudo tranquilo, eles estão deixando o local do acidente nesse momento, Avenida Eixo Norte-Sul, no sentido de quem sai da Alameda Cosme Ferreira para a rotatória da Samsung. Peregrini, tivemos algum assalto a ônibus nas últimas horas? Não, Paulo, não que nós tivéssemos conhecimento, né? Nós já buscamos as informações, não houve, pelo menos até o presente momento, nenhum assalto a ônibus. Ontem nós tivemos 2, né? Inclusive com uma pessoa ferida, mas graças a Deus, durante a noite e madrugada, nós não tivemos notícias de nenhum acidente ao transporte coletivo. Vamos saber o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade. Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos trazendo as informações de polícia aqui no Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes, a Delegacia Especializada em Roubos e Furto de Veículos está aí fazendo um grande trabalho e tirando mais um bandido de circulação que fazia parte de uma quadrilha especializada em roubar carros na cidade. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no Pronto Socorro 28 de agosto, movimentação considerada das mais tranquilas durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa apenas deu entrada no setor de emergência daquela unidade de saúde. Já no Pronto Socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, o João Lúcio está completamente lotado. Ainda assim, todos que procuram aquela unidade de saúde são muito bem atendidos pelos anjos da vida. Os médicos, os profissionais, os técnicos de enfermagem e enfermeiros atendem a todos que chegam àquela unidade. Como, por exemplo, a noite de ontem, um homem deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e pauladas. E se não é a ação rápida dos profissionais do João Lúcio, esse homem teria morrido. Falta tudo no João Lúcio, só não falta dedicação por parte dos funcionários. Pronto Socorro Platão Araújo, no Pronto Socorro Platão Araújo, falta praticamente de tudo, falta equipamento, falta medicamento, mas não falta dedicação por falta dos profissionais. E ontem, um homem deu entrada também vítima de agressão física. Ele foi agredido a pauladas e deu entrada naquela unidade de saúde. E se não é ação rápida dos profissionais da vida do Platão Araújo, esse homem teria partido desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. 2 homens brigaram pelo amor da mesma mulher. Isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira na noite de ontem. Os 2 homens já tinham uma rixa, até que um passou pelo outro lá na altura da rua Tambaqui. Quando um olhou pro outro, eles foram pro pau, eles foram pra briga, e um tava agredindo o outro, era murro pra lá, era tapa pra cá, até que de repente um deles puxou uma faca e enfiou na barriga de seu adversário. Ele encontrou um homem que estava paquerando sua amada. As informações dão conta de que ele dizia: tu tá com a minha mulher, Barroso? Abre teu olho, Barroso, eu te pego, Barroso. O Barroso acabou levando a pior, foi mexer com a mulher amada de um outro homem e o Barroso levou a pior. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi rapidamente atendido e já não corre risco de morte. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! E atenção! Morte no centro de detenção masculina, no centro de detenção provisória masculina. Um detento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morreu por agressão física e foi nessa madrugada, na madrugada de hoje. Um dos detentos, que nós não temos ainda a identidade, apanhou até a morte. Antes, porém, ele ainda foi levado ao pronto-socorro Delfim Aziz, onde infelizmente já não podia se fazer nada. Ele já chegou morto praticamente naquela unidade de saúde. Ele morreu nas dependências, repito, do Centro de Detenção Provisória Masculino, o CDPM. Tiros no Viver Melhor, um ladrão de carros, um bandido perigoso, foi morto em um confronto com a polícia e tudo aconteceu assim.
Era a noite de ontem. A Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Roubo de Furto de Veículos, que faz um grande trabalho na cidade, já vinha fazendo a investigação, já estava tentando localizar um perigoso ladrão de carro, que no último dia 17, em uma das suas ações, que ele já tinha várias ações em relação a roubo de carro, em uma dessas ações, no dia 17 de janeiro, ele atirou contra uma senhora para tomar o carro dela, ele atirou no joelho da mulher. A polícia vinha fazendo cerco e ontem o encontrou. No momento da abordagem, a polícia pediu para que ele parasse o carro. Eles não pararam. Daí começaram a atirar na viatura da polícia. A polícia revidou e um dos bandidos não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele partiu desta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um cadáver foi encontrado no bairro Águas Claras. O corpo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, estava crivado de balas, bala na cabeça, bala no pescoço, bala no peito, bala espalhada pelo corpo. Aí diz o Hamilton Cabral: Pelegrino, como é que escapa? O Hamilton Cabral fala fino de madrugada e ele comentava comigo esse crime ocorrido no bairro Águas Claras, na área da zona norte da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. Chegava no IML hoje e lá na permanência estava Alberto Brito e o Antônio França. Eles estavam... O livro da capa preta estava aos cuidados desses dois profissionais durante a noite madrugada. Nas redes sociais, aqui no WhatsApp, muita gente perguntando sobre essa tragédia no Flamengo que deixou 10 pessoas mortas e 3 gravemente feridas. Já se sabe, como já a informação já veio no Jornal da Manhã, que é da categoria de base, foi lá na categoria de base, no alojamento da categoria de base, e os mortos, Paulo Guerra e ouvintes, tinham entre 14 e 17 anos de idade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Bahia 0, Liverpool do Uruguai 1. Deportivo Santana 1, Once Caldas também 1. Pela Libertadores da América, Laguaira 0, Atlético Nacional 1. Sul-Americano Sub-20. Argentina 2, Uruguai 1. Brasil 0, Equador 0. Colômbia 2, Venezuela 0. Copa do Brasil. Americano 1, Londrina 2 e Ferroviário 2, Corinthians também 2. Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na madrugada de hoje. O incêndio foi controlado, mas segundo o Corpo de Bombeiros, há 10 mortos e 3 feridos, um deles em estado grave. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. O incêndio atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. A gente tem o local que é o alojamento onde os jogadores de base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Renault. O que causou o incêndio só posteriormente pela perícia. Quanto aos óbitos que ocorreram, eles são jogadores da base do Flamengo. Mas a identificação destes óbitos a perícia vai averiguar. Eram jovens, segundo informações do Flamengo, afirmou o coronel ao Sport TV. O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio, e é utilizado para treinamento do elenco profissional e das categorias de base. O local passou por reformas recentemente, com a inauguração de um novo módulo para os profissionais em novembro de 2018. Era previsto, inclusive, que a ala atingida pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo espaço. O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã de hoje. A equipe faria a partir das 9h30 seu último treinamento antes do clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara. A atividade transferida para o período da tarde. Grandes clubes brasileiros se solidarizaram com a tragédia no CT do Flamengo e mandaram condolências ao rival.
Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa Paulista, a B3, fechou em queda na tarde de ontem pelo terceiro pregão consecutivo, pressionado pelas ações da Vale e da Petrobras. O Ibovespa recuou 0,24% a 94.045,4405 pontos. O dólar subiu 0,16%, vendido a 3,71. A Receita Federal abre nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no horário de Brasília, as consultas a mais um lote de restituição do imposto de renda para pessoas físicas, com as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Um total de 142.698 contribuintes receberão 401 milhões, de acordo com a Receita Federal. Mais de 24 horas após o temporal, o Rio de Janeiro continua em estágio de crise e deve continuar assim pelo menos até a liberação da Avenida Niemeyer. A via segue bloqueada após deslizamento de terra soterrar um ônibus e matar 2 pessoas. O Jornal da Manhã já vem divulgando desde o início dessa edição do incêndio que aconteceu agora de madrugada no CT do Flamengo, da categoria de base. Os nomes dos feridos, os 3 feridos são Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, que é de Fortaleza. Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos, todos jogadores da base do Flamengo. Outros jogadores, os mortos também, segundo informações, são jogadores da base do Flamengo. Os seus nomes ainda não foram divulgados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o futuro do programa Mais Médicos está sob avaliação e que não trabalha agora com a previsão de abertura de novos editais. Para ele, definir novos critérios para a contratação é um dos principais pontos da reavaliação do programa. O ministro disse que apenas cidades em situação realmente crítica e sem condições de pagar os seus profissionais devem receber o subsídio do governo por meio do programa. Vazam depoimentos dados à Polícia Federal pelos 3 funcionários da Vale que deixaram a cadeia ontem. O geólogo da mineradora César Ganchamp afirmou que o sensor da barragem, que se rompeu no dia 25 de janeiro, reportou a normalidade 15 dias antes da tragédia que matou 157 pessoas. Mesmo com chuva, cerca de 50 homens e 16 máquinas reviraram a lama ontem no 14º dia de buscas em Brumadinho, na Grande BH. Até o momento, 157 mortes foram confirmadas na tragédia. Outras 182 pessoas continuam desaparecidas. E cerca de 500 pessoas das comunidades de Socorro, Tabuleira e Piteiras, em Barão de Cocais, tiveram que deixar suas casas hoje de madrugada por causa da barragem sul superior da mina Congo Soco. O plano de emergência foi acionado pela Agência Nacional de Mineração e houve toque de sirenes para avisar a população. A mineradora afirma que deu início ao nível 1 de seu plano de ação de emergência de barragens de mineração e que a medida é preventiva, tomada após uma consultoria internacional, a ONU, negar a declaração de estabilidade à estrutura da mina Congo Soco. Em entrevista a uma emissora de rádio, a Band News FM, o prefeito da cidade, Décio Geraldo dos Santos, disse que as pessoas estão sendo acomodadas em escolas e em um ginásio poliesportivo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou para outras instâncias partes de uma denúncia que envolve senadores do MDB como Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Romero Jucá, Valdir Raupp e José Sarney. Os parlamentares respondem por suposta prática de corrupção e lavagem de dinheiro no caso da Transpetros, uma subsidiária da Petrobras. Os senadores foram denunciados em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O ex-presidente da Transpetros, Sérgio Machado, também é alvo do inquérito. A confirmação do juiz que ocupará a vaga de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba saiu hoje. Luiz Antônio Bonatti, natural da capital paranaense, deve ser anunciado para o cargo, de acordo com o critério de tempo de serviço. 25 candidatos se inscreveram, ele era o mais antigo. Apenas juízes da 4ª região, que abrange o sul do país, podiam participar da seleção. O ex-ministro Antônio Palocci disse em delação premiada que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia antecipadamente da 24ª fase da Operação Lava Jato, na qual foi conduzido coercitivamente quando a pessoa é levada à força para depor em março de 2016. O termo de depoimento da delação do ex-ministro faz parte de uma investigação sobre o vazamento dessa fase da operação. Conforme o depoimento, Paulo Okamoto e Clara Ant, presidente e assessora do Instituto Lula, ficaram sabendo que ocorreria uma operação contra o ex-presidente, mas sem saber se seria cumprida prisão ou condução coercitiva. Segundo Palocci, Okamoto informou que teria feito uma limpa na casa dele em Atibaia, São Paulo, assim como Clara. O ex-ministro afirmou também que eles lamentaram o fato de que Lula não tenha feito o mesmo e que por isso foram encontrados documentos comprometedores na casa do ex-presidente e no sítio de Atibaia.
Ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão, a juíza federal Gabriela Hart também mandou confiscar o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, pivô da nova sentença contra o petista. Segundo a magistrada, a lei de lavagem de dinheiro prevê a perda em favor da União dos bens e valores relacionados direto ou indiretamente à prática dos crimes. A juíza afirma que ter concluído que são proveito do crime de lavagem as benfeitorias feitas nas reformas do sítio de Atibaia, para as quais foram empregados ao menos R$1.020.500. Já foi narrado nesta sentença que não se discute aqui a propriedade do sítio. Contudo, os valores das benfeitorias feitas em especial no imóvel de matrícula 55422, registrado em nome de Fernando Bittar e sua esposa, no mínimo equivalem ao valor do terreno comprado em 2010 pelo valor de R$500 mil. O aeroporto de Ciampino, em Roma, que é muito usado pela companhia aérea de baixo custo Ryanair, foi fechado nesta quinta-feira depois da descoberta de 3 bombas datadas da época da Segunda Guerra Mundial, informaram autoridades aeroportuárias. Uma equipe antibomba do Exército foi chamada para desativar os explosivos, informou o Ministério da Defesa. As bombas pesavam juntas 150 quilos e tem cerca de 75 quilos de pólvora. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman afirmou em uma conversa que teve em 2017 que usaria uma bala contra o jornalista Jamal Khashoggi se este não voltasse ao país e deixasse de criticar as autoridades da Arábia Saudita, informou o jornal The New York Times. Essa informação foi revelada horas depois que a relatora da ONU sobre a tortura, Agnes Callamard, assegurasse em Genebra que Khashoggi, o colunista do jornal The Washington Post, foi vítima de um assassinato brutal e premeditado que foi planejado e cometido por funcionários da Arábia Saudita. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou carta aberta dirigida ao povo dos Estados Unidos pedindo pela paz em seu país e pedindo que o presidente americano Donald Trump tire suas mãos do país. Maduro alerta aos americanos na carta que os próximos dias definirão o futuro de nossos países entre guerra e paz. Seus representantes em Washington querem enviar às nossas fronteiras o mesmo ódio que enviaram ao Vietnã, querem invadir a Venezuela como fizeram em nome da liberdade, acrescentou o documento. Os primeiros caminhões com alimentos e remédios destinados à Venezuela chegaram na tarde desta quinta-feira à fronteira com a Colômbia. No entanto, a ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos ainda aguarda o desbloqueio das pontes entre os dois países sul-americanos, fechada há 2 dias por militares leais a Nicolás Maduro, segundo deputados de oposição ao chavismo. De acordo com a agência Reuters, os Estados Unidos pretendem manter a ajuda humanitária no local até que os chavistas retirem o bloqueio. No entanto, o enviado especial do governo norte-americano à Venezuela, Elliot Abrams, disse que os caminhões com os mantimentos não vão forçar a passagem. A Venezuela passa por um colapso econômico que dificulta o abastecimento nos supermercados. A polícia de Dorset, no Reino Unido, confirmou ontem à noite que o corpo encontrado nos destroços de um avião que caiu no Canal da Mancha é do jogador argentino Emiliano Sala. A aeronave desapareceu em 21 de janeiro entre a França e o Reino Unido. Sala viajava da cidade francesa de Nantes até Cardiff, no País de Gales, quando o avião sumiu. 6h49. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Apagão causado por temporal ainda deixa cerca de 68 mil famílias sem luz no Rio. A Folha de São Paulo. Bolsonaro tem febre de novo e médicos detectam pneumonia. O Estado de São Paulo. Faquim fatia denúncia de Janot e mantém a investigação de Renan no STF. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Canudos e copos de plástico são proibidos nos estabelecimentos do Distrito Federal. Valor econômico. Bolsonaro volta a nomear ministro do Turismo e exonera Onyx. Estado de Minas. Número de mortos da tragédia de Brumadinho salta para 157. 182 pessoas ainda estão desaparecidas. Jornal do Comércio no Recife. Guedes diz que ninguém mexe em direitos como 13º e férias. Fortaleza, Diário do Nordeste. EMET lança alerta de chuvas intensas com vento de até 60 km/h no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. O Lula está preso, babaca, disse Ciro Gomes durante evento da Uni em Salvador. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Apesar dos custos, piscicultura avança no estado do Amazonas. A crítica. Gasolina tem cartel? 4 assinam CPI. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.